E agora é hora da gente falar um pouquinho de saúde, né, de um assunto muito importante também. É uma doença silenciosa que muda a vida de muita gente. Essa quinta-feira marca o Dia Mundial do Diabetes. Mas para falar sobre esse assunto e outros assuntos também, a gente recebe aqui nos estúdios a doutora Cláudia Nascimento. Boa noite, doutora, tudo bem? Boa noite, Tino, tudo bem? Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Olhos e diabetes têm ligação? Sim, sem dúvida. O diabetes é uma doença crônica, né? E afeta órgãos, né, no nosso organismo, como o coração, os rins, a parte de neuropatia, nervos periféricos e os olhos também. E nos olhos, a parte mais afetada com relação ao diabetes é a retina. Você pode ter a retinopatia diabética, você pode ter a catarata, o glaucoma, que também advém do diabetes. Mas a retinopatia é, na verdade, a mais grave, a mais difícil, né, de tratar, e por isso é muito importante a prevenção. Quando a gente fala em diabetes, a gente pensa em outros órgãos do corpo, né? Mas a senhora está dando uma explicação importante para você que acompanha aqui o nosso BG News em todo o estado, a questão dos olhos, que afeta e muito, né, as pessoas. Tem idade para isso, doutora? Olha, o diabetes, ele não tem idade, é claro, existem dois tipos de diabetes. Existe o diabetes tipo 1, que ocorre na fase mais da infância, né, ou da adolescência, e é um diabetes onde o paciente ele é insulino dependente, ou seja, ele necessita receber insulina. E existe o diabetes tipo 2, onde o paciente ele tem uma produção ainda de insulina, acontece em fases mais tardias, né, mais da terceira década até a quarta década para frente, e ele utiliza um medicamento que é um hipoglicemiante, ou seja, é um medicamento para diminuir as taxas de açúcar no sangue. Então, você pode ter o diabetes em qualquer fase, né, da sua vida, só o tratamento vai ser diferente. Doutora, como se prevenir? Muita gente fala, a gente tem que procurar um profissional da área sempre. Tem gente que faz um exame, um ano, daqui a pouco, 10 anos depois, é bom ter, existe algum tipo de sintoma? Como é que Sim, funciona? um sintoma muito importante do diabetes é a pessoa que ela muitas vezes não sabe, mas ela começa a beber muita água e urinar muito. Então, isso é um sintoma, né, importante que ela apresenta o diabetes. E, claro, que as pessoas que têm, por exemplo, pais, avós, que são diabéticos, sempre devem fazer, né? Se torna uma coisa quase hereditária, então, né? Sim, existe também esse fator hereditário. Então, essas pessoas elas devem fazer um controle, devem fazer um exame de glicemia, ou mesmo a hemoglobina glicada. E são exames que vão dizer quais são os níveis de glicose no sangue e dizer se aquela pessoa ela está ou não diabética. Doutor, existe um período para fazer isso, para esse tipo de exame assim? Existe durante um ano? Não, ela pode fazer a qualquer momento, né? É claro que existem pessoas que já fazem um acompanhamento médico, né? Mas a qualquer momento onde ela sinta que há uma necessidade, que ela está tendo algum sintoma, né? Como eu lhe falei, ou às vezes a pessoa começa a emagrecer muito, também é um sintoma. Então é importante que ela procure o médico. Aliás, tudo que o importante seria sempre que nós preveníssemos, né, todas as doenças. Infelizmente não dá para ir no médico toda semana, mas é claro que fazer um check-up, né, anual, não só para diabetes, mas como para outras doenças, é importante. E se deve fazer sempre, né? Então você que está em casa, está nos acompanhando nessa entrevista, tirando suas dúvidas também, é importante, porque a questão da saúde, ela começa para o corpo inteiro e termina nos olhos, não é verdade? Né? Hoje em dia as pessoas têm muito esse problema de visão e deixa para ver muito tarde, daqui a pouco tem que usar óculos, meu filho usa óculos com 6 anos de idade, mas tem gente que tem criança que usa óculos com 6, daqui a pouco não precisa usar. Vai muito da questão também desse tratamento, dessa prevenção, né, doutora? Sem dúvida, sem dúvida. E no diabetes, por ocasião do diagnóstico, né, é muito importante que sempre que a pessoa ela é diagnosticada com diabetes, ela vá ao oftalmologista. Porque porque quando é feito o diagnóstico, ela não sabe se ela já tinha esse diabetes há mais tempo, né? Não estava apresentando sintomas ainda. Então, o oftalmologista ele vai dizer, olha, você tem algum problema, nós vamos tratar. Ou você não tem problema, então daqui a um ano você volta novamente. Então, é importantíssimo isso que você está falando. Doutora, em relação a, por exemplo, hábitos saudáveis, a pessoa tem uma vida bem saudável e não vai se preocupar com relação a isso, né?
A doutora falou da água aqui, mas que ela quis se referir, né? Quando a pessoa apresenta muito essa questão de diabetes, toma muita água. Mas a água é fundamental para a sua saúde corporal em geral. Sem dúvida. Eu quis dizer, na verdade, não que toma muita água, mas tem muita sede. A pessoa que ela fica com uma sede excessiva, que não é aquela sede, porque a maioria das pessoas ela bebe água porque sim, é um hábito saudável. Mas no diabetes, essa pessoa ela começa a ter ela tem uma sede excessiva, bebe muita água, urina muito e começa a emagrecer. Quer dizer, são coisas que estão fora, foge um pouquinho, né, do normal. Então, claro, beber muita água é importante, né? E em relação aos olhos, para a gente finalizar, muita gente, eu tenho tantas dores, me dói a cabeça, me dói tudo. Quando vai descobrir, às vezes, o problema é da visão, né? A pessoa não sabe também, né? Sem dúvida nenhuma. Os olhos, como eu já te disse, né, um dos órgãos afetados, né, pelo diabetes, e às vezes até a pessoa está enxergando bem, e isso é uma coisa até importante de dizer, né, para alertar a população, ela está enxergando bem, porém, o diabetes está afetando uma parte da retina que não é a parte central. E ela não percebe que ela tem esse problema. E quando ela vai ao oftalmologista, ele se depara, né, vê que essa pessoa tem esse problema, aí começa o tratamento, muitas vezes o laser, e aí ela diz assim, eu estava bem, cheguei enxergando, fiz o laser e minha visão diminuiu. Não é nada disso, é que o olho já estava com problema, só tinha um pedacinho da retina que estava funcionando, que era a parte central. E aí, na verdade, nas fases mais adiantadas, o tratamento ele não é tão eficaz quanto a prevenção, né? Então, essa pessoa, muitas vezes, o médico consegue prevenir uma perda de visão maior, mas ela ainda tem a perda de visão, né? E a pessoa acha que é o médico que causou a perda da visão. Vamos cuidar da saúde, vamos cuidar dos olhos também. E nada de ficar comprando esses óculos de R$10 aí para fazer leitura com o telefone celular, computador. Senão isso aí vai te prejudicar mais a sua visão, hein? Procure um profissional qualificado, um oftalmologista, faça uma revisão. Como você faz o check-up do seu corpo, faça também com o oftalmologista para ver como é que está a sua visão, se está boa, se não está. Não é isso, doutora? É isso aí, recomendado. Obrigado pelos esclarecimentos, pela entrevista também.